Começando agora o programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, sempre com o compromisso de lhe manter bem informado com os nossos convidados. E hoje, mais uma vez aqui no programa, com muito orgulho, eu vou conversar com o médico Dr. Eric Pires Lisboa. E o nosso tema de hoje eu tenho certeza que você vai adorar. Nós vamos conhecer um pouco sobre os níveis de atenção e prevenção de saúde. Vem com a gente! Que bom, mais uma vez aqui, é sempre muito motivo de orgulho, como você já sabe, a gente conversar aqui e, acima de tudo, compartilhar, né? E é um tema interessante, né? Os níveis, que a gente fala muito popularmente sobre esse tema, né? Eu vou para o UBS, Unidade Básica, eu vou para a UPA, eu não sei para onde eu vou, o que é, para que é, então, níveis de atenção. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Leite. Muito obrigado a todos. É um prazer sempre também estar aqui, é uma grande honra, né? Você sabe que eu estava olhando aqui seus programas, 13 anos, meus parabéns. Muito obrigado. Graças a... Você participou de um dos primeiros, né? Ao vivo. Você foi um grande construtor, né? E você fez parte do Alicerce, lá em 2012, né? É verdade. Muito obrigado. Inclusive, vou selecionar todas as edições que você participou, já dá para fazer um compilado, né? Não, dá para fazer um documentário. Um documentário. Tá certo. Doutor, esse tema, atenção, né? Os níveis de atenção. Isso. Né? Por que isso? Por que isso foi instituído e qual é o objetivo? Exato. Leite, olha, a atenção de saúde, né, é um tema sempre muito importante. Embora a relevância disso, né, em muitos aspectos seja ignorado, né, mas as estratégias políticas, né, os programas de saúde, eles levam em conta exatamente esse aspecto da atenção de saúde, da atenção primária de saúde, da atenção secundária de saúde, atenção terciária de saúde. Então, o aspecto, né, do tratamento, né, e do acompanhamento de saúde de uma população, ela passa em cima desse contexto da qualidade, né, e da assistência de saúde que esses indivíduos têm no seu dia a dia, na sua comunidade. Fala-se, doutor, lhe interrompendo, Sim. É comum um comentário no quesito prevenção, não é? Exato. Dentro desses níveis está inserido, por exemplo, a prevenção, porque a prevenção é para eu não adoecer. Bom, eu imagino, aspas, né? Não adoecer e muito menos procurar um médico, né? Eu imagino, né? Não procurar um médico, talvez você não adoeça, né? Talvez não adoeça, né? Mas, assim, a atenção primária e a prevenção primária de saúde tem esse aspecto, né? De tratar a comunidade, né? Levar os aspectos de saúde para uma determinada comunidade, de modo que ela possa ter uma qualidade de vida, né, e uma assistência de saúde adequada às suas necessidades. Por isso que se chama de atenção primária. Então, se eu chego e estou em uma gripe, de repente essa gripe não melhora, eu posso procurar um posto de saúde para tentar resolver esse problema. Se eu vou, por exemplo, sou uma mulher e de repente decido que quero parar de ter filho ou evitar de ter filho, quero tomar anticoncepcional, eu vou até uma unidade básica de saúde, fazer uma prevenção primária de uma futura gestação indesejada. Então, esse contexto da atenção primária, né, ela enfoca exatamente numa rotina do dia a dia daqueles indivíduos, para que essa rotina não se quebre por uma doença. Mas essa atenção e prevenção se falam, são irmãs? Seriam, vamos dizer assim, um conjunto
de, 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 de como é que eu posso falar? De regras, talvez, de atitudes. De atitudes, né? Isso, exatamente. Né? Seria uma associação disso, né? De prevenção, ou seja, eu tenho um profissional de saúde que ele vai lá, me dá assistência, né? Ou está ali na comunidade para prestar uma assistência, e eu tenho uma comunidade assistida que tem interesse em buscar essa saúde, né? De maneira periódica ou de maneira rotineira. É muito importante que a gente entenda que a prevenção primária não necessariamente vai deixar de ter uma doença, um indivíduo deixar de ter uma doença, mas ele pode efetivamente tratar essa doença de uma maneira muito mais prática, segura e temporal, ou seja, mais rápido, do que, por exemplo, ele esperar ficar bem ou ele piorar e ter que ir a um outro nível de atendimento, por exemplo, uma emergência hospitalar, porque ele não teve, né, a atenção, não teve o meio, né, exato, básica, não teve a atenção, né? Exato, de ir procurar no posto de saúde ou na médica de comunidade e saúde da família, um atendimento mais imediato. E eu vejo essa atenção básica, essa atenção ali mais próximo, esse nível, por exemplo, sim, mais próximo das pessoas nos últimos anos. Né, exato. E assim, contextualizando o que você está falando, né, as políticas públicas elas deveriam se esmerar exatamente nesse contexto, né, poder levar uma distribuição de investimento na saúde que pudesse fazer essa prevenção primária de maneira efetiva, né? O que acontece? Muitas vezes o paciente vai para um determinado posto, aqui no nosso país, né? Mas eu acho que isso deve acontecer em outros lugares também. Vai a um determinado posto de saúde, ou uma unidade de saúde, e esse indivíduo ele não consegue uma medicação, não consegue fazer um exame, ou ele não consegue ter um médico para fazer um atendimento naquele momento. Então, é preciso fazer, né, uma estruturação, né, de uma rede, né, de assistência primária que possa ser realmente efetiva. O que é que acontece, por exemplo? A gente já vi em vários municípios que a gente entra e vai fazer uma avaliação de alguns programas, e você vê um posto de saúde ali isolado no fim do mundo. Por quê? Não, olha, aqui é porque a comunidade de fulano de tal pediu para fazer esse posto, aí o cara investe, né, todo aquele dinheiro para uma comunidade que tem ali 90 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas no máximo, entendeu? E você deixa uma outra comunidade ali vizinha com quase 3.000, 2.000, 3.000 pessoas que tem que se deslocar até aquele posto, porque a comunidade beneficiada era aquela. Então, assim, não existe uma programação, uma estruturação que de repente dizer assim, olha, vamos colocar esse posto de saúde aqui, numa situação equidistante, onde toda a comunidade possa chegar e ser atendida de maneira igualitária. Sim, né? sim. Isso, infelizmente, existe. E não vou dizer que seja um grave defeito, mas já é um defeito na atenção primária. Doutor, eu tenho observado que você estuda muito essa questão da sua área, né, que é a saúde. Sim. E tal, porém você acompanha também a questão politicamente funcional, como Sim. é que isso funciona, que eu acho que isso todo profissional deveria, em suas respectivas áreas, assim fazê-lo, para saber de fato até o que é que está fazendo ou o que é que vai fazer daí para frente, né? Se projetar talvez na sua vida profissional. Exato. E eu tenho observado que você, diante dessas circunstâncias, ou seja, diante dessas palavras, eu presumo que há ou não uma melhoria de vida das pessoas, considerando que as pessoas adoecem menos, porque são medidas preventivas, né? Exato. Isso está acontecendo? Existe. A gente não pode negar que o Brasil vem melhorando, né, os seus números em relação à saúde. Né? Por exemplo, mortalidade infantil caiu mais de 50%, né? Mas ainda é um nível alto. Muito alto. Né? A mortalidade materna caiu mais de 50%, mas ainda é um nível alto. Mas, assim, a gente espera que os números melhorem. É claro que existe... A gente sempre luta para isso, né? Exato. E a gente sabe que existe, né, todo um contexto, né, quando você vai fazer essa questão do vamos dizer assim, do orçamento, do investimento
em um determinado programa, na questão política, é claro que vai existir, né, as pessoas que são influentes nesse contexto. Então, é uma coisa que praticamente não dá para a gente modificar. Por quê? Porque a própria comunidade, às vezes, tolera ou aceita essa situação a despeito da expectativa de melhora. Sim, sempre, né? Exato. Sempre, Então, sempre. então, assim, o grande problema é o que melhorou e qual era a expectativa, né? Porque quando a gente coloca, né, o que melhorou e o que era expectativa, ainda está muito distante. Está muito a desejar ainda, né? Ainda está muito distante. Mas em detrimento do passado, melhorou, né? Exato, mas melhorou. A gente não pode questionar isso, né? Os dados os números não mentem. E se atingir aquela meta, digamos assim, aquele objetivo que está no planejamento, aí vamos criar coisas novas. Natural, sim, né? Sim, natural, sim. Tem que acontecer de fato. E é o fato, né? O fato é isso. A gente sabe que tem, né, claro, um grande movimento, a boa vontade, mas a gente precisa realmente cuidar nesse contexto, né? Porque o que é que acontece? Faltou a atenção primária em algum momento, Leite, o paciente vai acabar caindo nos outros níveis de atendimento, de atenção, que é a atenção secundária ou terciária. Né? E ali, quando o paciente cai, né, numa atenção secundária, ele já vai para ali com um prognóstico um pouco menor, né, com mais morbidade do que o que ele estava na atenção primária. Né? Então, quando a atenção primária falha, seja pela falta, seja pela inabilidade de tratar, quando o paciente chega na atenção secundária, que já é bem mais restrita, então ele também vai sofrer muito mais ali. E essa base aqui estando, digamos assim, funcionando a contento, a secundária tem um impacto bem menor, né? Roda bem melhor, né? Com certeza. Você imagina que você, de repente, você tem um ambulatório de cardiologistas, de nefrologistas, de endocrinologistas, de reumatologistas, que estão recebendo o paciente devidamente encaminhado. Né? Então, o impacto vamos dizer assim, de melhoria de atendimento, né? Porque uma coisa é eu chegar com um paciente reumatológico. Olha, o paciente tem uma artrite reumatoide e a gente não está dando conta de resolver aqui na atenção primária, eu quero um parecer do reumatologista. É uma coisa. Outra coisa é chegar um paciente lá e dizer, o que é que você veio fazer aqui? Ah, eu não sei, porque eu queria conhecer um reumatologista. Tu tá entendendo? Então, tá isso você está tirando tirando o tempo de um paciente. Que esse paciente, esse médico, esse profissional estaria atendendo um... Exato. Então, ele está deixando de atender um paciente que efetivamente deveria estar lá para atender outro que tem a curiosidade de conhecer um reumatologista. Sim. É muito... as coisas são... A gente reclama e tudo, mas as coisas têm uma certa... Exato. Coerência, né? Exato. Precisa ter esse engajamento, né? Esses encaixes corretos da estrutura de saúde para que você não tenha, vamos dizer assim, um desgaste ou uma quebra, né? Porque é feito uma engrenagem. Se me falta um dente, essa engrenagem vai acabar quebrando em algum momento. E essa responsabilidade, por exemplo, da atenção básica é do município, né? Em princípio, seria, na realidade, a gestão municipal, né, Estado e o ente federal, eles têm uma cota nesse contexto. Né? O ente estadual ficaria com a atenção secundária. Mas essa básica seria, assim, capitaneada, digamos assim. Capitaneada pelo município. O problema é que, na realidade, né, e existe essa falsa impressão de que a atenção primária não precisa de muito dinheiro. E, na realidade, é o contrário. Nos países desenvolvidos, a atenção primária ela tem um custo tão elevado quanto a atenção terciária, que são os níveis hospitalares, os atendimentos mais complexos. Por quê? Porque eu quero evitar que aquilo chegue lá naquela base. Não, e você como profissional da saúde, eu como profissional dos números, né, a contabilidade, eu diria assim, que o que eu estou gastando aqui na base, eu estou economizando lá na terciária, na secundária, terciária, né? Exato. Você está até otimizando o que você está usando lá. Sim. Né? Porque, o resultado é uma saúde melhor para as pessoas, no modo geral, né? Exato. Não é nem só a saúde melhor, mas uma resolutividade melhor nessa questão do contexto de doença. E quem ganha é a sociedade. Sim. Sim. É bem
Uma coisa bem parametrizada, Exato. né? Analisada de forma muito especial. Exato. Gente, nós estamos conhecendo um pouquinho sobre esses níveis de atenção e prevenção de saúde com o médico Dr. Eric Lisboa aqui no programa Café com Leite. Dr. Eric, água São Geraldo? Agora, Vamos bora nós? lá? Um brinde. Brinde. A saúde primária, saúde. secundária e terciária, né? Com certeza. Um cafezinho, doutor? Bora. Esse cafezinho é preparado de forma muito especial para os nossos convidados. E eu peço a você que nos acompanha pela TV Verde Vale, pela TV Café com Leite, pela TV Cariri e também pelas redes sociais. Se delicie de um cafezinho, porque o nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. No segundo bloco, Café com Leite, Dr. Eric Lisboa, né? Conhecendo um pouco sobre a atenção e a prevenção, os níveis de atenção e prevenção de saúde. Eu acho que é um tema de extrema relevância, onde nós devemos ter atenção, até porque, doutor Eric, até daqui a pouquinho vai me explicar isso, para evitar atropelos, né, em certos momentos da sua vida. Porque quando você está acometido de alguma doença, você esquece de percorrer esse caminho e, de repente, não se fazia necessário você procurar um profissional, talvez, aqui eu estou opinando, de níveis secundário ou terciário, talvez resolvesse lá na base, não sei, o doutor Eric vai me explicar isso aí, mas é o que eu imagino, já que existe esta sequência e você pode sim ter esses cuidados devidos, né? Então ele aqui abrilhanta o nosso programa falando sobre esse tema. Não é isso, doutor Eric? Isso. De repente, eu lá vou buscar um profissional da linha, do nível secundário terciário, quando eu poderia resolver meu problema lá na base, não era? Não? Exato. A intenção sempre da atenção primária é resolver até 70% dos 70%? problemas. Até 70% dos problemas de saúde de uma população, de uma comunidade. Que legal, né? Os outros 30% estão aonde? Estão naquelas doenças que já avançaram, né, que tem complicações onde o especialista precisa atuar, né, e o restante em menor quantidade, é aquela questão da atenção terciária. O objetivo é lá no final já ser o mínimo possível, né? Exato. A intenção é você evitar, né, ter que ir para o hospital, né? No início dos anos 60 e 70, no Brasil, o Brasil copiou muito o modelo americano, hospitalocêntrico, e resolvia-se tudo dentro do hospital. Então, o hospital era, vamos dizer assim, o centro de referência de uma comunidade, daquela cidade ou de alguns bairros, e tudo se resolvia ali, do atendimento primário até o desfecho terciário intra-hospitalar. E o Brasil copiou isso daí, só que não tinha uma estrutura funcional que desse, né, demanda, né, que conseguisse vencer a demanda nesses hospitais. Então, o Brasil virou não as foi costas. O modelo, exato, virou as costas para esse modelo americano e passou a olhar mais o modelo inglês, francês, canadense, que tinha, né, exatamente a saúde da família e comunidade como a centralidade do atendimento de saúde. Então, na década de 90, começou-se, então, a expandir esse processo. O primeiro estado que começou, né, isso foi aqui no Ceará. Né, Ceará sempre em primeiro, sempre, né? em primeiro. São Paulo foi logo em seguida, e foram modelos exitosos, com muita dificuldade, né, muita situação, né, de atendimento ainda precário, né? A gente ainda escuta falar e vê em algumas situações médicos de saúde da família atendendo aí em zonas rurais de modo inadequado, em cabanas de lona, entendeu? Em áreas que realmente não tem condição de atendimento,
Porém, a gente sabe que o negócio, como você falou, está melhorando. Né? Isso vem melhorando e a intenção é que passe a ser com o advento da pandemia, falou-se que o SUS, né, era um dos programas de mais assim, relevância, né, dos cuidados com a saúde a nível mundial até, né? O SUS é o sistema público de saúde gratuito, universal, tá? De maior abrangência, entendeu? E de maior quantidade de atendimento no mundo todo. Nós somos campeões mundiais, vamos colocar assim, até, né? E exemplo de saúde quando se fala na questão do atendimento público de saúde. E essa formatação de atendimento é do SUS? O SUS ele vem se transformando. Né? Ao longo dos anos, né? Desde 1988, na Constituição, até a década de 90, com as leis, né? de estruturação, né? da atenção de saúde, os níveis de atenção de saúde, a discriminação do que era esses níveis de atenção de saúde, o SUS ele vem evoluindo. Né? Precisa ainda, como você falou, né, olhar com um pouco mais de atenção esses níveis de atenção. Né? Precisa se colocar o que é de demanda e o que é necessário. Né? Por exemplo, o cidadão busca um profissional lá vou usar esse termo aqui, mas você pode me corrigir aí. Não, digamos assim, eu busco um atendimento já de nível secundário. Sim. E isso vai atrapalhar, digamos assim, eu vou contribuir com os problemas que serão criados. Esse é um grande problema da saúde pública no Brasil. Né? A questão hierárquica, que muitas vezes ela não é respeitada pelo próprio cidadão, né? E a questão... Quem mais reclama e quem mais burocratiza. Exato. E também a questão da utilização do sistema público de saúde. Né? Eu vou tirar um exemplo, Leite. Você atende um paciente aqui na atenção primária de saúde e esse paciente não está bem controlado, você encaminha ele para um especialista. Né? Eu vou usar, puxar aqui a brasa para a minha fogueira e vai lá. E aí o paciente vai lá, tá com diabetes descompensado, precisa fazer insulinização, o médico da atenção primária inicia essa insulinização, não melhora, ele encaminha para a atenção secundária. Chega lá na atenção secundária, você mostra para o paciente, orienta, faz tudo, retorna esse paciente para a atenção primária para fazer a avaliação de uma nutricionista, né, da enfermeira, para ela dar uma olhada como é que ele está aplicando essa insulina, essa coisa toda, e pede para ele retornar. Quando o paciente retorna, né, pergunta para o paciente, e aí você está tomando a medicação? Ah, doutor, era para fazer os exames, eu não fiz. Isso é de graça. Era para pegar a insulina, acabou a receita e eu não procurei o posto de saúde, porque é muito burocrático para chegar ao senhor. O senhor não sabe o quanto é burocrático. Aí eu só vim aqui 3 meses depois. Então veja só, ele não tem a consciência, ou discernimento talvez, né, de que precisa ter, né, que preparar, né, tudo isso tem que ser previamente organizado. Então, se eu mando um paciente de volta, esse paciente ele tem que estar consciente de que ele já precisa agendar o retorno. Especial, né? E aí o médico também precisa estar lá na atenção primária atento a isso, a enfermeira precisa estar atenta a isso, para que o paciente não perca essa solução de continuidade. Porque se ele se perde, é prejuízo para o sistema público. É prejuízo para exato. É prejuízo não só para o paciente, mas para o sistema público, né? Porque aquele paciente ele vai continuar impactando o atendimento daquela atenção básica de saúde, daquela unidade básica de saúde, porque ele está descompensado, ele vai mais vezes. Entendeu? Ele vai precisar usar um soro, ele vai usar a atenção terciária porque ele pode chegar e descompensar e precisar de um atendimento de emergência para corrigir a glicose. Olha só, onde ele poderia iniciar todos os cuidados lá na base. Exato. Pode até chegar já na terciária. Pode ir até em nível hospitalar, né? Um paciente, vamos lá, um paciente diabético. A terciária já é a nível hospitalar. Em nível hospitalar, exatamente. Então, o hospital é aquela atenção terciária, onde você vai fazer o atendimento, né, das situações críticas, mais graves, emergenciais, e das doenças que necessitam de hospitalização e de tratamento específico.
né? Então, uma cirurgia, um atendimento, né, oncológico, né, um procedimento mais acurado. Mais grave, eu poderia usar assim? Às vezes nem é tão grave, mas pode se tornar grave, né? Potencialmente grave. Eminentemente ali próximo, né? Exato. Seria uma situação, né, potencialmente grave. Né? Vamos usar um exemplo novamente. É um paciente que furou o pé, um pé diabético, ele não está cicatrizando e tem uma lesão e chega na atenção secundária, o cirurgião vascular, olha, vamos precisar fazer um debridamento, nós vamos precisar fazer exames vasculares, eu preciso fazer uma angiografia para ver se teu pé está sendo bem vascularizado. Isso vai para o nível terciário. Certo, mas veja só, lá no setor secundário, eu devolvo o paciente para a área primária ou obedeço, por exemplo, eu tomo as medidas... Uma hierarquia, né? Porque veja só onde eu estava captando aqui a mensagem. Eu busquei o profissional secundário, porém eu necessitava de um primário. Sim. Mas o médico, se não me falha a memória, tem aquela regra de eu não posso, digamos assim, deixar de atender o paciente ou de dar os cuidados devidos pelo código ético. Eu tenho que cuidar da saúde desse cidadão. Exato. Já tem esse impasse aí. Mas eu posso ali fazer o trivial e dizer, volte, vá, que você pode ser atendido ali. Sim, né? Sim. Acho que seria mais ou menos isso. Né? O contextual é esse. Né? A atenção secundária e de especialidades é exatamente esse. É você poder dar um tratamento para esse paciente e, se ele estiver bem, ele retornar para a atenção primária e fazer, vamos dizer assim, consultas periódicas na atenção secundária apenas como um processo de segmento, né? Não necessariamente de tratamento. O tratamento pode continuar lá na atenção primária, tá certo? A atenção primária, secundária e terciária, elas são, né, muito interligadas e que precisa ter vamos dizer assim, um canal de comunicação e funcionamento de integridade muito rápido e eficiente. Porque se isso se quebra em algum momento, o paciente se perde. E o paciente que está na linha de secundária, por exemplo, necessariamente ele está passível de partir para uma terciária? Não. Pode acontecer. Vou te dar um exemplo, Leite. Vamos supor que você tem um paciente ginecológico, uma paciente, uma senhora, que está na atenção primária fazendo os seus exames de rotina de prevenção de mama. Né? E ela descobriu um nódulo, né, na mamografia. Isso já vai direcionar direto o paciente para a atenção secundária. Chega na atenção secundária, o mastologista ou o ginecologista ali vai olhar e dizer, olha, nós vamos precisar fazer uma biópsia. Essa biópsia já vai ser feita em nível terciário. Entendeu? Então, chega lá na biópsia. Mas ali vai só para a biópsia, não vai para fazer os exames lá na parte introdutória, né? Ali, esse é um roteiro, né? E chegou lá, fez a biópsia, né? E a paciente volta para a atenção primária. Mas a atenção terciária, que chegou, colheu o exame, mandou para o patologista devolve isso para a atenção primária. Certo. Entendeu? Na atenção primária, é câncer. Então, tu vai voltar para o mastologista, que é a atenção secundária. O mastologista já vai dizer, olha, você vai precisar fazer um exame, aliás, um tratamento específico. Seja uma mastectomia, ou seja, a retirada da mama para ficar curada do câncer, seja um procedimento quimioterápico, radioterápico, para reduzir o volume do tumor, para depois fazer uma cirurgia. Então, isso vai para a atenção terciária. Ou seja, essa paciente, ela não tem dono, né? Mas ela está em todos os níveis. Na atenção na primária, na secundária e na terciária, fazendo esse segmento e acompanhamento. A atenção primária aqui vai ter um enfoque muito menor, porque é uma doença que necessita de um acompanhamento mais para um segundo e terceiro, né? Para um acompanhamento mais de nível terciário. O paciente fez cirurgia, depois ela vai ser acompanhada num ambulatório, já num ambulatório especializado de oncologia, que não está tanto no nível secundário, às vezes está mais no nível terciário, porque já é um tratamento de segmento de uma doença que pode recidivar, que necessita de medicações específicas, tá certo? Então, esse contexto é muito importante. Mas por que isso aconteceu? Porque ela teve a atenção primária, entendeu? Eficaz para detectar um câncer
que fosse tratável, porque quando já tem metástase, a resposta terapêutica é muito menor. Muito menor. E aqueles fatos externos que acontecem que levam o paciente a uma situação de vida mais difícil. Por exemplo, um acidente, sei lá, uma tentativa de homicídio, um tiro, uma faca, sei lá, Sim. um ferimento, uma queda. Sim. Ele já vai direto para o terciário. Né? Exato, não tem... Ele não tem antecedentes, digamos exato. assim, né? Não, aí ele... o atendimento é em nível terciário, que já é o atendimento especializado e específico. Né? Então, um trauma, né? Um acidente de carro, que o cara teve um politraumatismo, um paciente que sofreu um atentado, né? com disparo Mas de se bala, nós analisarmos, armas. todos os 3 níveis têm assim... o atendimento, digamos, preventivo, tem a atenção, né, preventiva também, né? Porque se nós analisarmos lá no secundário, são aquelas pessoas já de uma certa forma um pouco mais grave, porém Sim. necessitando de uma atenção especial, Sim, né? Sim, exato. Exatamente. E esses fatos que ocorrem, digamos assim, de forma aleatória, que acontece sem prever, Sim. Ele já vai direto, ou seja, que tem também um atendimento ali básico, uma atenção básica lá no terciário, né? Exatamente. E uma coisa que é muito interessante, né? Você falou aí da atenção terciária, esse aspecto do atendimento terciário numa situação específica, por exemplo, nos traumas, né? Na questão da violência. Realmente, os hospitais é quem acaba tendo esse atendimento mesmo. Eu ri agora, porque... Só, eu vou te interromper aí, né? Mas eu achei legal o seguinte, né? Por não conhecer, o que foi que eu disse? Eu disse um acidente, um tiro, uma facada. Por falta de conhecimento, olha só onde eu fui chegar, uma pancada, uma queda. Não, mas é isso mesmo, né? Aí você, tecnicamente, né, teve um trauma, né? Teve uma lesão, eu acho legal isso, mas tá certo, essa é a forma correta. Eu não, você tá corretíssimo. eu só tô lapidando, você tá correto. Não, eu tô assim mais popular, tô no popular. E você? Exato. Não, eu achei legal, eu ri, mas eu achei assim corretíssimo, uma forma técnica, né? Você por conhecer, olha os termos que usou, né? E eu por não conhecer... Né? Você falou, né? Um tiro, violência, né? Trauma violento e tal. Então, esse contexto do atendimento terciário, né? Ele tem um impacto nisso daí, né? E o pessoal... isso também tem um impacto muito grande. E deveria se ter, inclusive, hospitais especializados só nessa questão de traumas e de emergências. O que realmente a gente não tem, né? Isso muitas vezes agrava uma situação, por exemplo, Leite, de um paciente que sofre de uma apendicite. Esse paciente vai ter, né, talvez um retardo de tratamento, porque muitas vezes o centro cirúrgico está sobrecarregado por uma questão da violência, né, seja do trânsito, ou seja a violência estrutural mesmo, né, que a gente encontra aí com bala, com faca e tal. Olha aí. Então a gente precisa olhar esses contextos, entendeu? Porque isso faz toda a diferença vamos dizer assim, no resultado e no prognóstico desses indivíduos. E as estatísticas amanhã dirão, né? Exato. Mas nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, que eu vou preparar mais um cafezinho. Tá certo? Bora. Doutor Eric Lisboa, aqui no programa Café com Leite. Doutor Eric, vamos beber água São Geraldo, doutor, por favor. Bora. Mais um brinde aqui. Mais um brinde. Porque a conversa tá boa. Sim. E mais um café com leite. Opa, vamos embora. Quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Níveis de atenção à saúde? Níveis de atenção e prevenção de saúde. É o tema de hoje do nosso programa. Nosso intervalo é rápido, voltaremos já já.
É isso, gente. Terceiro bloco, Café com Leite, Dr. Érico Lisboa, tema extremamente relevante. Fiquei triste aqui porque folheando a revista Café com Leite nesse intervalo, não tem a matéria dele aqui, ele mandou e a produção disse que ele mandou no último dia e não deu mais. Olha, a culpa a produção é rigorosa, viu? Mas tem aqui, ó, nossos amigos aqui. Gente, é o seguinte, eu queria pedir permissão aqui ao nosso convidado, doutor Érico, e dizer para você que essa revista é preparada com muito carinho. Aqui nós temos matéria de empreendedorismo, de saúde, do direito, tá? História, muita coisa boa para você ler aqui, ela foi feita para você. Manda pegar o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ou você também pode ainda mandar, reside fora, dá Leite, olha, manda uma revista dessa para mim aí. Você entra nas redes sociais, dá seu endereço aí, deixa o seu endereço que a produção envia para você. A sua, porque essa daqui é de Dr. Érico, viu? Essa daqui é dele, então a sua tá lá com a produção. Entra lá em contato através das redes sociais e já estamos preparando a 9ª edição, essa é a 8ª. Os pedidos são muitos, tá? Para a gente editar as novas edições. Meu artigo vai sair na 9ª, né? O seu artigo com certeza vai sair na 9ª, viu? Já está preparado lá, já está na gráfica. Nosso tema aqui, eu vou dizer uma coisa, é interessante, né? Nós falamos lá no bloco anterior na questão da, eu presumo, que foi a atenção no nível secundário e terciário, né? Exato. Mas tem como prevenir, porque lá na primária tem, né? Exato. Todos os níveis, o objetivo, né, vamos dizer assim, principal é realizar uma prevenção de saúde. Prevenção primária, evitar que os pacientes adoeçam ou tenham complicações ou doenças crônicas. Na atenção secundária, evitar que esses pacientes que porventura adoeceram e que tenham doenças crônicas, que elas não evoluam. Um exemplo, um paciente hipertenso, né, a gente tem como objetivo evitar que ele infarte, né, evitar que ele tenha um AVC. Prevenção. É uma prevenção, né? A prevenção secundária. Né? A prevenção terciária está mais focada dentro da especialidade. Então, é um tratamento, né, que busca evitar que um paciente doente, que já teve alguma complicação, né, possa ter, né, novas complicações decorrentes dessa situação. Um exemplo, nos cânceres, né, a gente deve ter esse cuidado. Tá certo? Então, quando você está fazendo um tratamento de um paciente transplantado, que ele fez um tratamento terciário e que você está tratando, evitando que ele rejeite, você está fazendo já uma prevenção terciária. Olha só, né? E muitas vezes a gente pensa que isso é um tratamento comum, mas não é uma prevenção. Sim, né? A busca é de prevenção. De prevenção, né? Sabe, pequenos detalhes assim, que se a gente começar a pontuar, vamos enxergar que de nada sabemos. Não, nossa. Vamos enxergar que de nada sabemos, né? Mas isso é bom. E programas como esse, para a gente conversar com a população, com os nossos telespectadores, para cada, sabe, aquelas pessoas que passarem a observar esses detalhes, primeiro, vão ganhar tempo nos cuidados com saúde, porque agora ele vai saber, não, eu vou para o secundário, eu vou para o primário, eu vou para isso, depende de cada situação, né? E saber que, acima de tudo, a prevenção é que está levando a população, de modo geral, a uma longevidade, né? Exatamente. As pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, né? Sim, com certeza. Dada as prevenções, né? Sim, com certeza. Doutor Érico, mas eu ouvi falar, recentemente, eu estava lendo um artigo e não entendi. Eu vi, me parece que um nível, não sei, quaternário, né? Isso. Mais ou menos isso. Eu não captei, mas tinha muita relação com a saúde. Isso. É novidade? Isso. É um tema relativamente novo, né? E que fala exatamente dessa questão da busca pelo tratamento, né? A população se tornou, vamos dizer assim, mais conhecedora de suas doenças, mais oportunidades de acessar, né, aos médicos, como a gente estava falando no início do programa, né? Nós temos hoje uma rede muito maior de atenção básica de saúde, nós temos uma atenção secundária e terciária também que vem se modernizando e que vem ampliando, e que as pessoas passam então a buscar, né, essa saúde, né, procurando longevidade, procurando a questão de prevenção, e muitas vezes o que vem acontecendo é uma quantidade de exames desnecessários. Isso se chama, né, o atendimento, né, inadequado na medicina. Quando eu vou lhe pedir um exame,
né, que eu não sei para que é que vai servir, ou que você me pede um exame no qual eu não entendo para que é que vai lhe servir, né, eu estou fazendo, né, um diagnóstico, né, inadequado. Eu estou fazendo hiperdiagnósticos, né, eu estou fazendo busca de doença. E o objetivo da medicina não é estar procurando doença, é prevenindo doença. Um exemplo muito comum, né, que a gente tem no nosso dia a dia é realizar exames de check-up. Você até vê, né, em alguns meios de comunicação, venham fazer o seu check-up anual. Né? É verdade. Tenho tantos exames ali para fazer exame de check-up. Então, um exemplo comum no homem, o PSA. Né? O PSA só deve ser solicitado a partir dos 40 anos de idade no homem. Né? Então, chega homem com 30 anos de idade, né, com um PSA. Para que é que vai me servir? Provavelmente para nada. Né? Chega a mulher... Exceto se tiver algum sintoma, digamos assim, né? Exato. Me chega aqui uma mulher com um ultrassom da tireoide. Por que a senhora fez essa ultrassom na tireoide? Ah, não, doutor, eu queria saber se eu tinha alguma coisa na tireoide. A senhora não sente nada? Não sinto nada. Eu examino a paciente e olha, a senhora não tem nada na tireoide. Tenho porque o exame deu. Né? Então tem um nódulo na tireoide. Esse nódulo na tireoide, né, que é muito comum nas mulheres, tem um estudo muito elegante, feito com o pessoal da Europa, mostrou uma prevalência de 20% a 70% das mulheres europeias com nódulos de tireoide em exames de ultrassom. Ou seja, 20 a 70%. Muita gente. Né? Então, assim, de cada 10 mulheres, 7 pode ter um nódulo de tireoide e não tem nenhuma representatividade disso no contexto clínico. Mas, né, vai criar uma rotina de controle, de avaliação, né, desse nódulo que ela nunca ia saber que tinha, nem eu ia saber que tinha, e que não precisava ser feito o exame. Iria mais longe porque iria impactar psicologicamente, né? Isso tem um impacto psicológico, porque às vezes as pessoas chegam pedindo. Outras, o médico pede. Entendeu? O médico pede. Também sem uma necessidade. Né? Então, essa prevenção, essa nova regra... Então isso se chama prevenção quaternária. Quaternária. Não fazer o que não é necessário. Certo. Entendeu? Se não existe nenhum indicativo... Exato. Por que solicitar? Exato. Né? Eu estava fazendo uma aula ontem com os nossos alunos e um aluno disse assim, doutor, o senhor vai pedir um hemograma? Aí eu perguntei para ele, para que você vai pedir um hemograma? Ah, não, para ver se tem anemia. Eu digo, o paciente tem sinais de anemia? Não, porque o senhor não pede para ver se tem anemia? Se eu posso olhar, né, os olhos do paciente, ver a mucosa do paciente, se está corada, é um exame que a gente aprende na faculdade, né? Para que eu vou pedir um exame que eventualmente não tem uma necessidade? Né? Porque não vai fazer nenhuma diferença esse exame se ele vier normal. E se ele vier alterado, eu tenho que olhar que é um paciente doente crônico e que as anemias das doenças crônicas são comuns e não se deve tratá-las, exceto em situações específicas. Sim. Então o exame não me serve para ser feito rotineiramente. Eu até posso fazer uma vez ou outra, olhando o paciente, eu vendo o paciente. Aí comentei isso com ele, eu disse, olha, até os meus 19 anos de idade, eu nunca tinha feito um exame de sangue. Não tinha feito. O meu pediatra tratava da anemia olhando para o olho. Eric está pálido, vai tomar ferro por 2 meses aí e vai fazer tratamento de verme. Naquela época, a verminose era uma doença recorrente. Então, a gente fazia tratamento a cada 6 meses, fazia, nas férias. E era isso. E quando eu fiz o meu primeiro hemograma, eu tinha 14,7 de hemoglobina, que é o determinante de anemia. E não tinha nenhuma alteração no hemograma. Então, graças a Deus, eu tive um bom pediatra que nunca precisou furar, que dói, você sabe, para ver se eu tinha anemia, cara.
Então, essa situação chama prevenção quaternária. E está sendo aplicada atualmente, aos poucos. Está começando a se falar nisso, né? Entendeu? Para se evitar o acúmulo de diagnósticos, o acúmulo também de gastos desnecessários. Né? Não, tem uma série de fatores. Gastos desnecessários vai... Mais da metade dos exames, Leite, que se pede são normais. Não tem alteração. Então, para quê? Então, por isso que homem de raciocínio, né? Eu não vou procurar... Não é para quê, mas por quê? Por quê? Né? Porque eu vou pedir um exame que eu sei que vai vir normal. Então, ou eu não estou sabendo por quê, né? Ou eu não sei para que serve. São duas... E aí entra um outro ditado, né? bem clássico da medicina, de um patologista chamado Claude Bernard, que ele dizia o seguinte: se você não sabe o que está procurando, não sabe compreender o que encontrar. Né? Encontrar não vai saber o que é. Sabe o que está procurando. Exato. Né? Então, chega muitas vezes, por exemplo, chegou uma paciente, para mim eu tenho uma paciente que é extremamente complicada nessa questão do contexto diagnóstico. Por quê? Porque ela fez um exame de prolactina, que é um exame extremamente sensível, lábil, e veio uma alteração. Só que ela estava tomando uma medicação que alterava a prolactina. Quando suspendeu essa prolactina, né? Quando ela suspendeu essa prolactina, ela foi fazer um exame de ressonância da hipófise, que outro médico olhou e disse: você precisa fazer uma ressonância da hipófise, porque você está com um tumor produtor de prolactina. E, né, por falta de sorte dela, ela tinha uma lesão muito pequena, de 0,3 centímetro na hipófise, tá certo? E a prolactina normal. E aí ela entrou em desespero. Lógico, né? Entrou em desespero. Você fala assim, tem um tumor, já é motivo de desespero, né? Não interessa onde. Exato, procurou o médico começou a tratar a hiperprolactinemia, e a prolactina dela era levemente alterada e depois normalizou. E depois do remédio, continuou normal. E esse tumor nunca regrediu. É o que a gente chama de adenomas não funcionantes da hipófise. Então, esses adenomas é um grande problema que a gente precisa ficar monitorizando, acompanhando, repetindo, fazendo exame. Foi descobrir. Exato. Foi mexer. Foi mexer. Entendeu? Quando a gente tem uma alteração, né, e a gente não sabe por que essa alteração, e o paciente não tem uma clínica para essa alteração, a primeira coisa que eu digo para o meu paciente, quando ele chega lá, eu pergunto logo para ele, eu disse: você quer que eu lhe trate ou quer que eu trate o papel, esse exame? Estou conversando aqui com um médico especialista em diabetes, Dr. Eric Pires Lisboa, viu? Tenho orgulho de ter a amizade desse profissional, inclusive cuidou do meu pai, que era diabetes, tinha diabetes, né? Meu pai não era diabetes, meu pai tinha diabetes. Tinha diabetes. Né? E cuidou com muito carinho durante muito tempo, enquanto aqui esteve. Eu tenho orgulho de tê-lo no meu quadro de amigos. E aqui hoje conversando com a gente, falando sobre esses cuidados, digamos assim, preventivos nas doenças atuais, né? Chegando até essa parte aí quaternária aí, que merece aí um longo programa só sobre esse assunto. Como disse, esse novo tema aí é motivo já de uma deixa para um próximo programa, mas eu preciso fazer um intervalo aqui rapidinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? Vamos, a gente volta logo, né? Bora. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. Nós voltaremos em rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero lhe agradecer, doutor. Foi muito boa essa nossa conversa. Muito obrigado. Uma coisa nova, né? De qualquer forma, uma coisa certeza. Em voga, assim, em evidência, porém, Sim. Que não se dá muita atenção, né? Sim. Então, muito legal, muito obrigado. É uma coisa muito importante, porque o que é que acontece, Leite? Tem surgido, né, muitas faculdades de medicina, novos cursos de medicina, e
a qualidade, né, a questão do atendimento e da formação, né, desses médicos deve sempre ser trabalhadas neles para evitar que eles possam fazer um dia algum problema, né, ou levar algum problema desses pacientes. O pior que você não ter um médico, você ter um médico mal formado, dizia um professor meu, né, porque ele vai lhe causar um estrago muito grande. Quem sabe até solicitar exame sem necessidade. Exatamente. Isso é um reflexo exatamente da questão da formação médica. É isso. Tema para um próximo programa, né? Em Com breve certeza. estarei aqui com o Dr. Cláudio Gleidson falando sobre essa questão das universidades, Opa, viu? Muito bom, muito bom. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que lhe agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Aproveitando e mandando aqui um abraço para Clécio, na Rua do Rosário, João José, na Rua do Cruzeiro, Maria das Dores, no Crato, Cleide e seu esposo na cidade de Barbalha, Zuleika Silveira, no bairro Romeirão, Antônio Silva, no Pio 12, Dona Francisca, no bairro Limoeiro. E eu quero também aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo Carlinho, lá no Caldas. Carlinho, prometi para você que eu não ia esquecer seu nome, né? E tá aqui, ó, vai o meu abraço e obrigado pelo carinho da sua companhia aí. Obrigado pela sua audiência, continue ligado. E sua esposa também, né? Seu filho, toda a sua família aí. Fique ligado, viu? Pizzaria Romero, lá no Caldas. Visite. Eu visito muito lá no meu amigo Carlinho. Abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Lembrando, olha lá, segunda a sexta-feira, regional, nosso programa Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Café com Leite, na TV Cariri e também nas redes sociais. Aos domingos, às 23 horas, nosso compromisso é nacional, TV Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.